Treinar só pra ter o abdômen trincado é coisa de moleque. E cara, antes que você venha já chorar as pitangas aqui, dá chilique nos comentários, escute primeiro o porquê que eu me arrependo de ter gasto os primeiros anos de treino, os anos mais férteis de treino da minha vida, em busca de apenas ter esse abdômen trincado, apenas de ver os gominhos no meu abdômen, que naquela época era coberto por uma camada de gordura, cara, estrondosa. Então, no início, quando eu comecei na musculação, eu pesava ali perto de 100 quilos. A gente corta para 2010, mais ou menos, eu tinha meus 17, 16, 17, 18 anos por aí. E 100 quilos, nunca tinha entrado numa academia, nunca tinha feito força na vida. Eu acho que é mais do que só entrar na academia, cara. Eu nunca tinha feito nada. Não praticava esportes, não fazia porra nenhuma. Talvez meu único esporte fosse o levantamento de garfo. Esse eu era muito bom. Mas de resto, cara, eu era extremamente sedentário e fraco. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto que a gente aterriza aqui. Num cara extremamente fraco, mas coberto por uma camada de gordura enorme, e que tinha o sonho de ver o abdômen. Engraçado é que naquela época, assim, diferente de hoje, onde você abre uma rede social e absolutamente todo mundo tem o abdômen trincado, todo mundo tem o shape dos deuses. Naquela época não era bem assim. As redes sociais não tinham tanta popularidade quanto tem hoje. E o máximo que você tinha era contato com alguns amigos, né? Enfim, eu tinha 1 ou 2 amigos que tinham um físico um pouco mais atlético, um deles tinha um shape massa mesmo, assim, um abdômen trincado, tinha uma boa massa muscular. A gente com 17, 18 anos, na época isso era uma loucura, assim, ninguém tinha isso. Hoje em dia já parece que é bem mais comum. Mas o fato é que esse era meu sonho. Era meu sonho. Então, nunca tinha visto um abdômen trincado no espelho, assim, nunca tinha olhado pra mim. Aliás, nem só isso, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Eu nunca tinha visto um físico minimamente agradável, assim, na minha pessoa. E aí você corta pra 3, 4 meses depois. O que antes o Rodrigo tava com 100 quilos, agora eu tava com menos de 70, né? Então, 3, 4 meses ali, eu perdi uns 30 quilos. E isso é muito bom em algum grau, né? Mas, cara, só quem já perdeu muito peso muito rápido sabe quais são os problemas que isso traz, né? Quais são os problemas que acabam acontecendo. Afinal, o que antes era, sei lá, eu com camiseta, com roupa, eu era muito feio, aí agora sem. Com roupa eu era menos feio, mas sem roupa era horroroso, né? Por quê? Porque você vai acumulando gordura num monte de lugar diferente, você vai. Principalmente quando você ganha muito peso na adolescência ali, cara, puta, seu físico ficou uma bosta, sabe? Depois tem que gastar muita energia pra você, de fato, consertar essa cagada. E qual que é o grande problema aqui, né? Você corta pra um Rodrigo, então, com 68 quilos, com 0 de massa muscular, você já não tinha antes, né? Já não tinha força antes, nada, imagina agora. E também, obviamente, sem enxergar o abdômen. Desnutrido quase, né? Raquítico e sem enxergar o abdômen. E, cara, engraçado, né? Eu só fui ver meu abdômen, realmente, assim, né? Alguns anos depois, alguns bons anos depois, quando eu parei de treinar, ou parei de olhar pro querer o abdômen trincado como sendo o foco de tudo aquilo que eu fazia. Né? Então, que maluquice, né? Enquanto eu tentava, cara, a todo custo, enxergar esse abdômen no meu corpo, nada dele. Agora, depois que eu comecei a treinar com foco em força, em ficar realmente mais forte, em ter funcionalidade, conseguir executar as coisas, ficar mais ágil, com mais energia, com mais testosterona, aí sim que o abdômen foi aparecendo aqui. Que curioso. Mas o fato, cara, é que se você treina apenas para enxergar o seu abdômen, você, de certa forma, ainda vive no que é essa ilusão de que a estética vale mais do que a função. De que a aparência conta mais do que a tua capacidade de executar e fazer as coisas. Olha que loucura. Então, hoje parece que vale muito mais você parecer forte do que de fato você ser forte. Que curioso isso. Mas é o que acaba acontecendo. É de fato o que a gente acaba encontrando por aí. E isso acaba gerando nas pessoas esse senso de que a validação ou a estética pela validação é o principal motivo que você tem para pisar numa academia, para treinar o seu corpo. Então, cara, já diria Sócrates, né, que vergonha é para um homem crescer e envelhecer sem ver a beleza e a força que seu corpo é capaz de produzir. Então, a estética presente, mas, cara, muito sobre a função também, sobre a sua capacidade de executar as coisas. E quando você vai amadurecendo, você vai entendendo isso. Então, por isso que, cara, treinar apenas por estética é coisa de moleque, em certo grau. Você vai amadurecendo com o passar dos anos e você vai percebendo que existe muito mais suco para você extrair de lá, dos seus treinos. Então existe muito mais do que só melhorar o bíceps, ter um bração bacana, sacar a camisa e parar o rolê, cara, sei lá, ficar shapeado pra comer mulher.
você começa a entender, cara, que você realmente ficar forte e construir um físico blindado, como eu gosto de chamar, um físico com muito mais energia, com muito mais força, com muito mais capacidade de execução das coisas, muito mais funcionalidade. Cara, é o motivo por trás que os homens de verdade treinam. Porque, é claro, né, hoje existe esse movimento coletivo, né, de que os homens estão cada vez mais fracos, e de fato estão, né, mas parece que existe uma inflação nisso tudo, onde existe uma dicotomia, né, então os homens que são muito, muito fracos e são, enfim, molengas por toda parte, versus os caras que estão prontos para sair no braço com um urso, né, e como se você tivesse que treinar para sair no braço com um urso, que para proteger sua família, prover e proteger, tem toda essa questão que é muito levantada hoje em dia, que em certa forma, cara, tem algumas coisas que dá para colher disso aí, mas a grande maioria dessas coisas acaba extrapolando os limites e botando ideias na cabeça das pessoas que, porra, são um pouco contraditórias com a realidade que a gente vive. Mas o fato é que quando a gente deixa de treinar nosso corpo para ser forte, para ter função, a gente vai envelhecendo e com o passar dos anos, cara, naturalmente, tá? Eu vou falar pra você, talvez você não saiba disso, mas você vai ficar velho algum dia. Você ficando velho, cara, assim, é claro que a estética, se você cuidou da estética ao longo da vida, vai chegar muitos anos e você vai continuar com a estética bacana, é óbvio, né? Muito melhor do que os pares da sua idade. Mas o fato é que essa busca incessante pela estética comparada com todas as outras pessoas, e que independente da faixa etária, independente do que for, independente dos meios que elas estão usando para ter a estética que elas têm, acaba fazendo muito mal para a cabeça das pessoas. Entendeu? Isso porque, cara, você acaba entrando num ciclo de validação, assim, mesmo que inconscientemente. E esse ciclo de validação ele pode ser tanto externo, né, buscando validação das outras pessoas e validando outras pessoas através do físico, provavelmente dito. Então, pô, esse cara só treina se ele tem um físico bacana. Ou esse cara só é bom se ele tem um físico bacana. Esse cara só. Sabe, essas loucuras aí, tá? Ou mesmo num ciclo de validação interna, onde você olha pra você mesmo, e é claro, né? Preciso fazer um adendo aqui. Não quer dizer que treinar para ter o abdômen trincado, como uma das funções do treino, é ruim. Não, muito pelo contrário. Você pode usar isso, você deve inclusive usar esse tipo de ferramenta para construir um físico melhor, cara, para ficar mais atraente para tua esposa, para tua namorada, para pessoa que você, enfim, cara, para você mesmo também. Foda-se isso, né? Mas o fato é que o problema não está em você querer melhorar a sua estética. O problema está em você só querer melhorar isso. Até porque, em algum grau, existe esse prazer interno, né? Essa validação interna, esse prazer que acaba sendo gerado quando você conquista um objetivo que você está há muito tempo querendo, né? Então corta pro Rodrigo lá com quase 100 quilos. Cara, primeira vez que eu vi meu abdômen, porra, eu fiquei feliz pra caralho, meu irmão. Tá maluco? Primeira vez que eu tirei uma foto assim e saiu, porra, tá louco, cara. Isso aí, estourar champanhe, pô. Mas, como eu falei, curiosamente, só veio depois que eu parei de focar os meus olhos 100% nisso e comecei a treinar, focado em fazer outras coisas, em construir função pro meu corpo mesmo. Isso porque, cara, quando você tá focado 100% na estética, e principalmente na estética de abdômen, é uma questão muito cruel que acontece. Isso porque você acaba entrando num ciclo sem fim que acaba gerando pra você uma dificuldade imensa na evolução. Então, eu vou te falar, cara, nos meus primeiros 4 anos de treino, 3, 4 anos de treino, eles foram jogados fora. Eles foram jogados fora, assim. Claro, não vou dizer que foi 100% jogado fora, que nada se colheu desses 4 anos. Não, afinal, nesses 4 anos eu aprendi pelo menos os movimentos da musculação, aprendi um monte de coisa. Mas por que eu digo que eles foram jogados fora, cara? Porque quando você chega nessa situação que eu estava, por exemplo. Então, o Rodrigo ali com 68 quilos, tentando ganhar um pouco de peso, porque eu precisava ganhar peso, porque assim, ó, o que acontece? Chega um momento que você perde uma quantidade generosa de gordura, você fica com gordura acumulada em locais específicos e difíceis de sair. E, cara, não adianta você tentar secar mais, você parar de comer mais, enfim, porque você já não tá comendo quase nada também, você já tá ali fudido, não tem muito o que você trabalhar em cima disso, pra tentar perder esse resto de gordura, você não consegue fazer isso. Então você precisa ganhar um pouco mais de massa muscular para realmente entregar para o seu corpo uma condição mínima de trabalho, de capacidade de treino, de vida mesmo, para que você possa voltar para esse estágio no futuro de perder gordura para conseguir ajeitar o físico. Só que é muito difícil isso acontecer, porque parece que você está muito perto, mas você não tá. Você ainda tá longe pra caramba de alcançar o abdômen trincado. Mas parece que tá muito perto, parece que você tá ali, falta só um detalhe, falta só mais meio quilo. Na verdade, falta coisa pra caralho ainda, né? E aí você tem medo, você começa a ficar com medo de ganhar peso, porque quanto mais você vai ganhando peso, mais vai embaçando o shape, né? Então, você começa a ficar com um medo de acumular, cara, retenção,
Coisas que são normais no processo quando você tá tentando ganhar um pouco mais de massa muscular. Você fica com medo disso, porque isso tem bastante no teu shape, parece que você tá mais longe do objetivo primário, que era, cara, ter o abdômen trincado. E você começa a voltar tudo com relação a treino, alimentação e, cara, tudo quanto é coisa pra isso. E existem dois tipos de pessoas nesse caso, né? Na verdade, três tipos de pessoas, né? A primeira delas são as pessoas que, de fato, ficam nessa vontade, essa execução pra sempre, né? Então o cara tá sempre nesse mini efeito sanfona, onde o cara treina pra caramba, assim, não dá pra dizer que ele não treina, tá? Ele não consegue acumular qualidade de treino, porque ele não consegue entregar pro corpo substrato nutriente pra realmente construir massa muscular e capacidade de treino em si. Mas ele tá lá treinando. O cara que vai na academia lá 3, 4 vezes por semana, sei lá há quantos anos, e tá igual. Tá igual. Você olha pra ele e fala, não é possível que esse cara tá na academia há 4 anos, esse cara tá igual ao que ele tava no começo. Caralho, nem parece aquele treino. Você conhece alguém assim, cara? Talvez, muitas vezes, você mesmo seja esse cara. Você treina há 3, 4 anos e você tem vergonha de falar para as pessoas que você treina há 3, 4 anos, porque não parece, né? Pô, sejamos sinceros, muitas vezes não vai parecer. Comigo foi assim, tá? Comigo foi assim. E aí, esse primeiro tipo de pessoa, que fica sempre patinando e nunca consegue evoluir de fato, nunca consegue dar esse passo. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que desiste e apela pro anabolizante. E fala, não, porra, não vai dar certo, eu vou apelar pro anabolizante então. Já era, acabou pra mim, não quero mais ficar tentando, tô tentando há um tempão, não tô vendo resultado, quero apelar. E cara, assim, eu vou te falar, eu não sei o quanto eu julgo essas pessoas, tentando não julgar ninguém também, é loucura isso aí, né, a gente ficar julgando e apontando dedo pras pessoas. Mas, cara, sei lá, cada um pode fazer o que quiser na própria vida. Quem sou eu aqui pra dizer que, enfim, a pessoa tem que agir de tal forma? Não, eu simplesmente ajo do jeito que eu tenho que agir, e aí só cabe a mim a escolha da minha própria vida, né, pra cada um cabe a escolha da vida que ele tem. E isso acaba culminando no terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas que de fato conseguem vencer essa barreira. Conseguem vencer essa barreira da estética pela estética, desse vício na estética. E eu vou te falar, cara, uma opinião sincera, como profissional da área e como pessoa que já passou por essa jornada, cada vez vai ficar pior. Cada vez vai ficando pior, pior, pior. Se você já, não sei se você já ouviu o termo inflação de shape, mas, cara, é só você olhar para o que é um shape mediano hoje. O que as pessoas consideram como um shape mediano hoje. Né? O que elas consideravam um shape mediano há 15 anos atrás. Cara, totalmente diferente, meu velho. Totalmente diferente. Pela popularidade das redes sociais, onde todo mundo tem um físico dos deuses, físico magnífico. Mas o físico que era bom no passado, hoje já não, cara, hoje é um físico horroroso. Nos moldes da comparação, né? Porque continua sendo um bom físico. Se era um físico no passado, se em algum momento já foi considerado um bom físico, ou pelo menos com algum grau de massa muscular, ele deveria ser considerado um bom físico hoje em dia também, né? Mas aí as pessoas popularizam tanto os anabolizantes, como se o anabolizante fosse um novo, sei lá, fosse tomar uma aspirina. E os caras estão enchendo a bunda de bomba aí para tentar alcançar essa estética, por mais que isso custe, cara, anos de vida. E isso é o mais maluco, né? Isso é o mais maluco. Essa dicotomia entre o parecer e o de fato ser, né? Onde as pessoas trocam, cara, anos de vida, anos de... não só de longevidade, assim, o cara vai morrer mais cedo, mas... Cara, a pessoa desenvolve uma série de problemas na vida agora. Agora. Entendeu? O cara desenvolve uma série de problemas de saúde, uma série de incapacidades, na busca de uma estética que, no final das contas, é só participar, só continuar participando desse teatrinho, essa ilusão que é a ilusão da estética perfeita. A ilusão da estética vale mais do que a função. E novamente, por que isso é coisa de moleque, cara? Porque quando vai passando os anos, você vai, de fato, percebendo o que realmente importa nessa vida, cara. Então, assim como eu tô com 31 agora, né? Eu olho no passado, olho pra 10 anos atrás e falo, caralho, cara, o Rodrigo de 21 só fazia merda. Puta que pariu. O Rodrigo de 21 só falava merda. Tudo que eu falava naquela época... não sei se tudo, né? Mas a imensa maioria das coisas que eu pensava naquela época, hoje eu vejo que são um puro lixo, né? E tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou pensar a mesma coisa do Rodrigo de agora, né? Isso que é o mais maluco. Então eu sei que daqui a 10 anos, o Rodrigo de 41, ele vai olhar pro Rodrigo de 31 e falar, caralho, meu irmão, esse louco aí achava que sabia de alguma coisa, sabe de porra nenhuma. E por isso que hoje eu já fico um pouco mais cabreiro até de... Eu sempre revisito minhas opiniões, eu acho que essa é a questão certa. Só que, o que acontece, cara? Você vai entendendo com a maturidade
que outras coisas importam muito mais do que necessariamente só o seu abdômen. E eu, cara, vou te falar, isso é ainda mais nutrido, depois isso aflora mais, depois que você, cara, depois que você começa a namorar, depois que você casa. É claro, a imensa maioria das pessoas acaba ficando gordas depois que namora ou depois que casa, porque é vagabundagem mesmo, né? O bicho vira vagabundo. Mas alguma parte dessas pessoas simplesmente param de ligar tanto pra estética, né? Porque também, aí uma outra opinião, talvez até um pouco impopular também, mas você tem a obrigação de se manter sexy ou desejável para sua parceira, tá? E ela tem a obrigação de se manter sexy ou desejável para você, tá? Vocês têm essa obrigação mútua, né? Senão, não nada mais é do que você, cara, você imagina o quão estelionatário é o cara que faz isso, né? O cara tá shapeado, aí ele vem, namora a menina shapeado, aí quando ele casa, ele larga de tudo, fica com um puta barrigão e, cara, basicamente é uma ilusão isso aí, né? Você iludiu a menina. Mas a coisa acontece ao contrário, né? Então a menina, pô, um shapezinho bacana ali e tal, e aí depois que ela casa vira uma bola, né? Porra, aqui, mentiram um pro outro, né? Só tava esperando a oportunidade pra largar de mão tudo. Então, os anos vão passando, cara, e você vai dando mais importância pra outras coisas. Você vai percebendo que ficar mais forte é muito mais importante, é muito mais funcional pro seu dia a dia, te livra de dores nas costas, te livra de, cara, uma cacetada de coisa ruim. Dores te permite ajudar em fazer coisas, tarefas cotidianas com muito mais facilidade, desde fazer uma mudança, né, até você carregar compras do supermercado, carregar o seu filho, carregar as coisas para viagem de férias na praia, cara, enfim. Os anos vão passando e você vai ganhando maturidade para isso. Você vai ganhando maturidade para realmente entender que a estética não é tudo, cara. Ela é sim parte de alguma coisa. De novo, não quero falar para você que você deve cagar e andar pro seu shape, foda-se. Não. Inclusive porque a própria estética, ela tá relacionada, assim, com algum grau à funcionalidade e à capacidade do seu corpo. Se você tá, porra, sei lá, pega o Rodrigo, corta pro Rodrigo de 100 quilos lá, porra, ele era muito pouco funcional também. Por mais que eu fosse muito, num cenário hipotético, num multiverso, tivesse aquele Rodrigo com 100 quilos que fosse forte em algum grau, tivesse capacidade de mover força, cara, eu seria muito pouco ágil, eu teria muito pouca capacidade em si de exercer vida, né? Porque a funcionalidade tá mínima. Então também não é esse caso, né? Não é pra você largar tudo, chutar o balde e falar, pô, o Rodrigão falou que é coisa de moleque isso aí, eu já sou homem, então agora eu, foda-se, vou cultivar um barrigão aqui e eu quero que se foda o resto. Isso é um grande problema, né? Isso se torna um imenso problema para as pessoas, tá? Para as pessoas que vivem isso, no caso. Então, qual que é a solução, cara? Como é que você pode escapar disso? Como é que você pode escapar desse ciclo sem fim da estética pela estética e de alguma forma até amadurecer, cara? Você vai percebendo que é uma relação mútua. Olha que isso é engraçado, né? Que você vai percebendo que ao mesmo tempo que você para de ligar para a estética, você vai amadurecendo um pouco mais, né? Por conta disso, porque você vai... Cara, assim, ó, vou contar a parada mais real da história, cara. Assim, ó, eu não gosto de ter o cabelo... Aliás, não é que eu não gosto, né? Mas eu gosto menos de ter o cabelo raspado, assim, tá? Do que o cabelo que eu tinha antes. Eu gosto mais do cabelo que eu tinha antes. Se eu pudesse ter o cabelo que eu tinha antes, cara, eu teria o cabelo que eu tinha antes. O problema é que esse cabelo caiu, cara, com o passar dos anos, né? Então hoje eu tenho muito menos cabelo do que eu tinha antes. E eu optei por deixar o corte muito mais baixo, assim. Porque, enfim, eu acredito que entre as duas opções que acabaram ficando, né? Um cabelo um pouco maior, com menos densidade, ou assim, meio raspadão, assim, eu prefiro isso aqui. Até porque, enfim, comprar uma máquina fica mais fácil de manter também. É 2 coelhos com uma cajadada só. Mas esse próprio processo de raspar a cabeça, faz com que você tenha que lidar com a vaidade, em algum grau. E, cara, querendo ou não, porra, vamos ser sinceros, né? Os anos vão passando e a gente tem que ser capaz de lidar com vaidade. Nós, homens, temos que ser capazes de lidar com a vaidade, porra. Então, assim, é claro, novamente, não dizendo que isso é ruim, não dizendo que, você querer esteticamente ficar bacana é ruim, não pode ser que em algum momento eu decida botar cabelo aqui, porra. Ué, e aí, beleza, eu vou ter cabelo de novo. Mas o fato é que você ser incapaz de não ligar pra vaidade, não ligar pra estética a todo tempo da sua vida, torna-se um problema em algum grau. Porque, novamente, você vai envelhecer e você vai ficar velho, cara. E você pensa que vai chegar um momento da sua vida em que você vai ter atingido o ápice da sua performance física, estética, intelectual, capacidade de fazer dinheiro, capacidade de trabalho, de transar. Você vai chegar num momento que vai chegar nesse ápice. E engraçado que durante esse ápice você não vai descobrir que você está nesse ápice. Enquanto você tá, né, no topo ali, você não vai descobrir que você tá ali. Você não vai saber, porra, eu tô agora, vou aproveitar. Não, porque vai chegar numa hora que vai caindo, você não vai nem percebendo. Quando vê,
Você só tá falando dos tempos passados, né? Ah, nossa, os tempos áureos, meu Deus do céu, porque quando eu era mais jovem, eu era mais bonito, eu era mais forte, eu transava melhor, eu fazia mais dinheiro, eu conseguia trabalhar mais, eu tinha muito mais energia. E aí o que acontece? Se você não se adapta a essa situação, se você também não amadurece pra entender que passou o tempo, porra, e que cabe você agora não tentar ser melhor do que você era no passado, porque aquilo lá já foi, mas cabe você tentar ser melhor do que você é agora, entendeu? Vai trabalhando aqui, vamos fazendo o que dá, entendeu? Justamente para você não deixar com que essa imaturidade tome conta de você. Beleza, meu querido? E, inclusive, tá? A solução para isso ela passa pelo próprio treino, em você focar. Ao invés de focar um treino para ter o abdômen tanquinho, mas focar um treino para ficar muito mais forte, para ficar muito mais ágil, muito mais veloz, muito mais funcional pro dia a dia, pra vida, com muito mais energia, muito mais preparado para viver a vida, cara, para fazer a construção do que eu chamo de um corpo blindado. Se você quiser saber, por exemplo, quais exercícios eu acredito que são os melhores para você fazer a construção de um corpo blindado, eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela, aqui próximo, para você poder assistir. Então clique nele e assista. E se você quiser me ajuda para construir um físico com muito mais força, com uma estética bacana também, com muito mais energia, com muito mais testosterona, clique no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, o meu programa de treinamento personalizado que vai te ajudar a construir este físico, beleza, meu querido? É isso aí, deixa um comentário aqui, eu quero saber o que você achou deste vídeo, se você concorda, se você discorda, se você acha que eu sou maluco, tá? Ou se você acha que eu sou pirado, se você acha que eu tenho razão em algum grau, deixa aqui nos comentários, beleza? É isso aí, meu querido, tamo junto e até a próxima.